Eu queria começar a minha fala aqui me solidarizando com a nossa secretária, com a Vanessa. A gente sabe como é desgastante, em especial para as mulheres, esse aspecto do cuidado. Não é só um trabalho, há uma carga afetiva muito grande, e isso nos drena, inclusive, da participação política, né? São momentos que, enfim, fazem parte do ser mulher hoje, e é um dos motivos da gente estar aqui. Então, um abraço muito apertado, eu estimo as melhoras para a mãe dela. Queria começar também agradecendo as palavras gentis da Márcia, a Ana, por pensar nesse curso. Eu acho que a gente precisa recuperar, sem nenhum teoricismo, mas a gente precisa recuperar alguns fios de teoria para nortear a nossa ação política, né? O Lenin mesmo dizia que a ação sem teoria, a prática sem teoria, ela é cega, mas a teoria sem a prática é impotente. Então, eu acho que é essa conjugação de fatores que tem que passar pela reflexão teórica também. Há muitas questões colocadas para o feminismo do ponto de vista teórico e prático nesse momento. Eu queria saudar a Natália Trindade, que é uma camarada, uma companheira. Ela vai ter é sempre triste a tarefa de ter que controlar tempo de comunista falando, mas ela é uma guerreira, e queria saudar muito a presença dela. Ela é uma companheira de muito talento, muito estudiosa e muita habilidade política. É uma grande alegria dividir a executiva nacional com um quadro como ela. E, claro, tem algumas carinhas que eu vi aqui que eu vou abraçá-las, e nelas vou abraçar muitas. A Eremi, nossa querida camarada metalúrgica de Caxias do Sul, a professora Lúcia Rincon, as queridas Bia, do estado de São Paulo, e a Mônica, também nossas camaradas de muita luta em São Paulo, e nelas eu abraço todo mundo que está aqui. Bom, o tema que me foi dado, Fundamentos e Desafios Teóricos do Feminismo Emancipacionista, eu fiquei particularmente contente. Eu acho que é um tema que a gente não pode subestimar, não pode dar como favas contadas. Agora, ele é um tema um pouco amplo, né? Ele é um tema bastante vasto. Então, eu vou fazer aqui primeiro, a tentativa dessa aula vai ser de dar uma embocadura de apresentação do feminismo emancipacionista enquanto um galho, uma ramificação do feminismo marxista, que é um desenvolvimento teórico que vem já desde o século XIX, como eu vou tentar mostrar nessa exposição, e vou tentar colocar aqui a reconstituição da trajetória intelectual do feminismo marxista, do ponto de vista da história das ideias. O que isso quer dizer? A gente vai trabalhar, claro, de maneira muito panorâmica, porque é o que o tempo nos permite, mas é para a gente entender de qual matriz de pensamento deriva o que hoje a gente chama de feminismo emancipacionista. E do ponto de vista do desenvolvimento dessas ideias, elas não se desenvolvem por si só, ideia pela ideia. Elas têm, em última instância, uma materialidade que circunscreve, que informa o desenvolvimento dessa teoria em cada momento da história. O percurso que a gente vai fazer aqui primeiro, situar a novidade que o modo de produção capitalista traz para as mulheres, dizer de que maneira o marxismo respondeu ou tentou responder à questão da mulher, e aí questão da mulher é como a tradição marxista chamava. Vou abordar um pouco essa ideia de marxismo e feminismo, encontros e desencontros, e vou fechar com desafios teóricos, alguns desafios teóricos que me parecem do feminismo marxista atualmente. Então, tá, mulheres e modo de produção capitalista. Modo de produção capitalista. Primeiro, a gente tem que entender que marxismo e feminismo são dois filhos de um mesmo fenômeno, a modernidade capitalista.
Eu não preciso desenvolver aqui, eu imagino que todas estejam razoavelmente familiarizadas com a tese de que a opressão das mulheres é a mais antiga opressão da humanidade. Então, por que apesar da opressão das mulheres ser a mais antiga da humanidade, é só no modo de produção capitalista que ela vai se tornar um movimento de questionamento com amparo social, com até mesmo mobilização massiva? O que é que o modo de produção capitalista traz de diferente, já que o patriarcado, a opressão das mulheres é anterior ao capitalismo? O Marx ele vai colocar no livro 1 do Capital, no capítulo 13, chamado Maquinário, ele trata da maquinaria, né? Ele vai falar que o capitalismo, primeiro, ele tem uma necessidade de utilização extensiva da força de trabalho, que faz com que as mulheres sejam arrancadas do lar para serem jogadas nas fábricas, porque ele precisa desse uso extensivo de mão de obra, além do que precisa trabalhar sempre com a lei da queda da taxa, com a lei de abaixar o custo fixo para aumentar o seu lucro. Não vou entrar muito nisso aqui. Objetivamente, o capitalismo precisa de muita mão de obra, utiliza a mão de obra massiva das mulheres, e a maquinaria possibilitou que trabalhos que antes só homens poderiam exercitar por conta da força física, etc., a maquinaria possibilitou o trabalho de mulheres e crianças em larga escala na produção, nessa produção social capitalista, produtora de mercadorias, produtora de lucro. Isso, dialeticamente, é um passo. Do ponto de vista das mulheres, é claro, ela antes estava oprimida no espaço, comprimida no espaço doméstico, sofrendo toda sorte de violência. A gente sabe como a existência das mulheres nunca foi bolinho, mas nesse momento ela pode então dar um passo rumo à sua emancipação. Dialeticamente, ela passa a sofrer mais formas de opressão, mas dá um passo rumo à sua emancipação, que é estar no espaço público, produzindo socialmente, trabalhando remuneradamente, tendo o seu dinheiro. A gente sabe, quem já participou de meia Assembleia Feminista já ouviu o termo autonomia econômica. É isso aqui. As mulheres passaram a ser assalariadas, exploradas, sobreexploradas, mais do que os operários masculinos, sofrendo opressões, assédios, etc. e tal. Sempre foi assim desde o começo da industrialização, mas objetivamente tinham mais condições de desenvolver uma consciência coletiva sobre o ser mulher trabalhadora. O capitalismo também, como eu disse, ele aumenta, ele dá dialeticamente, contraditoriamente, um passo rumo à emancipação, mas também aprofunda a divisão sexual do trabalho e institui a dupla jornada de trabalho bipartido aqui, entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, onde as mulheres vão para o trabalho produtivo, mas acumulam o trabalho reprodutivo. Então, nisso que eu falo que dialeticamente um passo rumo à emancipação, mas é a articulação de novas formas de opressão e exploração das mulheres. Do ponto de vista jurídico, também nesse final de século XIX, porque aqui a gente está tratando das mulheres irrompendo na cena da produção dos grandes polos de desenvolvimento capitalista, né? Esse é um modelo teórico para esse espaço. Então, Inglaterra, França, onde tinha um operariado fabril desenvolvido. E é nesse mesmo momento que a burguesia se consolida enquanto classe dirigente, que vai consolidando estados nacionais e seus códigos civis, que se sedimenta os chamados códigos napoleônicos, que sedimentam juridicamente a submissão das mulheres. Então, aquele afã de igualdade da burguesia durante a Revolução Burguesa fica nítido que é uma igualdade para os homens da burguesia. Então, retomando aqui o raciocínio de feminismo e marxismo. Feminismo e marxismo, situados na história, eles são filhos da Revolução Industrial e do Iluminismo. Então, do ponto de vista do fenômeno econômico, foi isso que eu trouxe para vocês.
as mulheres irrompem na cena pública, trabalhando, vendendo sua força de trabalho, e isso é uma parte importante da Revolução Industrial. Isso muda a cena das sociedades. Agora as populações viviam em grandes centros urbanos, apinhadas, trabalhando em fábricas, e as mulheres eram peça fundamental desse cenário. E do iluminismo, que vocês se lembram que é aquela elaboração ideológica que norteou a burguesia de igualdade, liberdade, fraternidade, que trouxe também um sopro para as mulheres. As mulheres da burguesia começam a questionar liberdade, igualdade, fraternidade para as mulheres também. E, claro, há uma disputa sobre as declarações universais do direito do homem. É o homem ser humano ou o homem do sexo masculino? A gente ficou bastante claro que, do ponto de vista da burguesia, era o homem do sexo masculino. Mas é daí que surge o feminismo, enquanto movimento organizado de questionamento dessas mulheres, desses estratos da burguesia, pequena burguesia, questionando igualdade jurídica, direito à herança, direito à educação igual a dos homens, direito ao exercício de profissões liberais, que a gente já viu que, do ponto de vista do operariado, não existia esse tipo de... as mulheres poderiam ser operárias, né? As mulheres da classe trabalhadora, da classe operária. Mas as mulheres da burguesia não poderiam exercer nenhum tipo de trabalho remunerado fora de casa. Elas defendiam o direito à cultura, o direito a poderem. As mulheres eram vedadas, por exemplo, para uma mulher escritora que escreveu um romance ou qualquer coisa assim, era discricionário do marido permitir se ela podia publicar ou não. E assim era com todos os ramos da vida. Então, vai surgindo, de maneira mais organizada, o que hoje a gente convém chamar feminismo. Existiam episódios de contestação antes da modernidade capitalista, antes do iluminismo, mas eram episódios. Aqui a gente está tratando de algo mais articulado, que ganha o respaldo de um movimento que vai, inclusive, ganhar aspecto de lastro massivo nas pequenas burguesias na virada do século, por exemplo, pelo direito ao voto. Então, cabe aqui a gente definir feminismo. Aqui, muito a cortes de Machado, por assim dizer. Vamos tentar chegar na elaboração mais simples que a gente conseguir. Feminismo versa sobre tensões e questionamentos sobre o determinismo biológico e a sujeição das mulheres. Em última instância, é uma luta por igualdade entre homens e mulheres. Aqui eu não estou naquele registro de igualdade e equidade, tá? É só para o enunciado geral. Então, as mulheres foram historicamente oprimidas sob um discurso biológico, que é o seguinte: não, você não tem que estudar porque você vai ser mãe, é o seu destino natural ser mãe e cuidar dos seus filhos. As mulheres não têm a mesma capacidade intelectual, as mulheres não têm a mesma capacidade laboral, elas não podem realizar as mesmas atividades que os homens. O discurso que traz o discurso por trás de tudo isso é um discurso biológico, mas que o marxismo vai vir e dizer: não, isso não tem nada de biológico, isso é absolutamente social, mas a gente já vai ver no próximo slide. E também, fruto da Revolução Industrial e do Iluminismo, um questionamento profundo à modernidade capitalista e ao projeto iluminista, que é o marxismo. Vejam, o marxismo ele ainda se inscreve no projeto iluminista, mas dizendo: aqui tem uma fissura. Isso que vocês estão falando de igualdade é igualdade só para a burguesia. O marxismo aqui apresento como uma teoria revolucionária em defesa da superação do capitalismo pelo socialismo científico. É uma luta por igualdade social. Eles possuem em comum, marxismo e feminismo, o anseio emancipatório e a proposta de articular teoria e prática. Então, de saída, eles têm algo em comum, feminismo e marxismo. Que não quer dizer que eles sempre tenham se dado bem. A gente tem, desde o século XIX já, movimentos de mulheres operárias, que depois vão desembocar no movimento marxista. Nesse momento, o Marx era um militante, ainda não era o pensador mais influente, por isso que eu coloco movimentos de mulheres operárias. O que vai ser chamado de movimento feminino
e que depois, aqui nessa exposição, eu vou chamar de feminismo marxista. Mas vamos ter claro que no século XIX e até mais ou menos metade do século XX, o termo feminismo era utilizado pela tradição marxista, marxista-leninista, pelos marxismos num geral, como feminismo burguês. E o movimento que a gente fazia, que essas tradições faziam, por mais que tivesse conteúdo revolucionário em defesa dos direitos das mulheres, era movimento feminino. Existia muita desconfiança com o feminismo, era tido como uma bandeira burguesa. A gente vai ver um pouquinho melhor por quê. Já no século XIX surge o feminismo liberal burguês, que aí, a partir de hoje, a gente utiliza, deixando claro que são duas matrizes diferentes, feminismo marxista ou feminismo liberal, dependendo de qual embocadura que você pega, feminismo comunista, feminismo burguês, enfim, mas objetivamente essas duas matrizes, uma que defende que a superação da opressão das mulheres só vai se dar numa sociedade totalmente nova, onde não haja opressão de nenhum tipo, e uma outra matriz de feminismo que luta por construir a igualdade entre homens e mulheres nos marcos da sociedade capitalista, que é uma sociedade essencialmente desigual. A gente já vai ver melhor como é que se operam a crítica de uma tradição a outra tradição. Mas disso derivam, né, desses dois grandes veios de feminismo, aqui já estou chamando de feminismo, de feminismo e marxismo, há muitos casamentos e divórcios. E não vou ter tempo aqui, mas há, por exemplo, gente que defenda que nós temos que fazer o feminismo marxista, e há teóricas que começam a falar que nós temos que ter um marxismo feminista. Eu particularmente não gosto dessa abordagem, porque eu acho que a gente estamos todos aqui em defesa do marxismo como referencial teórico revolucionário, e acho que a gente tem que assumir que o marxismo, eu acredito que o marxismo ele é, em essência, feminista. Pode ser que a instrumentalização de alguns marxismos tenha subestimado a emancipação da mulher ou não tenha compreendido, mas eu sou mais de usar feminismo marxista, para compreender que a gente, no campo geral do feminismo, advoga, defende uma perspectiva marxista. Então, marxismo e a questão da mulher. Eu vou tentar passar essa parte mais rapidinho, porque elas estão disponíveis nos cursos da Escola Nacional. Quem eventualmente nunca tiver tido contato com isso, que é sempre o drama da gente preparar uma exposição para um público muito heterogêneo. Então, eu vou passar bem rapidinho por essa parte do marxismo e a questão da mulher. Se eventualmente ficar alguma coisa, tem aulas na Escola Nacional, tem material por aí, eu posso indicar também. E também, claro, a gente pode trocar ideias. Então, marxismo e a questão da mulher. Os iniciadores do marxismo e a questão da mulher, teoria e prática. Marx e Engels tinham profunda e prolífica militância política no movimento de operários inglês. Tanto que eles escrevem o manifesto a pedido de uma organização de trabalhadores da qual eles faziam parte, né? E assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista social e histórico, a primeira explicação articulada de base científica sobre a opressão da mulher está precisamente no marxismo. Já tem explicações sociais antes, por exemplo, Erasmo de Roterdã, quando falava que era a educação. Mas Marx e Engels, os iniciadores do marxismo, eles conseguem dar uma explicação materialista, com base nas relações econômicas, na materialidade da sociedade. Isso é um salto muito grande, que inclusive compensa quaisquer questionamentos que a gente possa fazer sobre a acuidade dos estudos antropológicos da origem da família e da propriedade privada do Estado, na minha opinião. Então, agora, não é o único livro, né? A gente costuma falar muito da origem da família, que é de 84, mas desde a ideologia alemã, que é de 46,
o Marx e o Engels já falam sobre produção e reprodução da vida e sobre a opressão das mulheres sendo a primeira opressão de classe da história. No manifesto do Partido Comunista, eles criticam a família burguesa. Na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, eles falam pesadamente sobre a carga, eles, no caso, é o Engels, né? Pesadamente sobre a carga das operárias, e inclusive das operárias irlandesas, já falando um pouco da questão nacional. No Capital, e a origem da família, da propriedade privada do Estado, que talvez seja a obra mais identificada com esse debate. É verdade que o objeto prioritário de Marx e Engels, em sua maioria, era o modo de produção capitalista, a mola propulsora, o coração. Então, era uma ênfase na dinâmica produtiva, no operariado fabril. A questão feminina, como era chamada na época, foi menos tematizada pelos dois pensadores, o que não significa que, a partir das categorias legadas por eles, não se pudesse desenvolver, não se possa desenvolver o pensamento sobre a questão da mulher, como foi feito e está sendo feito ainda hoje. Então, é errado o que, por exemplo, aquela teórica que escreve em 79, o infeliz casamento de feminismo marxista, que ela fala que o marxismo não tem nada a aportar para o feminismo. Eu acho que não para de pé as afirmações dela, chama Hardt. Bom, aonde o marxismo situa as origens históricas da opressão da mulher? Isso segundo a origem da família, da propriedade privada do Estado. Ali a gente pode extrair a Cortes de Machado. Na Revolução Agrícola, que possibilita o estoque de excedente, surge a ideia de propriedade privada e, a partir disso, o confinamento da mulher ao espaço doméstico. Vocês viram que foi a Cortes de Machado mesmo, né? Mas, enfim, eu imagino que vocês já devam ter tido oportunidade de ter contato com essa discussão em outras vezes, para a gente não se deter muito nisso. Disso vai derivar a divisão sexual do trabalho, né, que opera com separação e hierarquia, onde há trabalhos de homem, há trabalhos de mulheres, e o trabalho de um homem vale mais que o trabalho de uma mulher, e isso vai ganhando relativa independência na superestrutura jurídica e ideológica. Então, a ideia de que existem relações sociais de sexo, como traz o feminismo materialista francês, ou relações de gênero, que foi uma categoria que a gente incorporou com muita força, para nós são categorias com as quais a gente tem facilidade para trabalhar, porque exatamente elas trazem a não biologização da explicação. E o marxismo traz a explicação do porquê que existem essas construções sociais sobre o ser homem, sobre o ser mulher, né? E eu acho que outra coisa que é fundamental, então, primeiro, a historicidade e o fato de que as relações sociais de sexo e de gêneros, como queiram, não vou fazer o debate nesta aula, mas que elas são construídas socialmente, ou seja, não é a sua genitália que determina que você gosta de azul, é a sociedade em que você vive, não é a genitália da menina que determina que ela gosta de brincar de boneca, é a sociedade em que ela vive, né? Então, isso é fundamental, isso é construído socialmente, e isso é muito poderoso, porque se é construído socialmente, pode ser superado socialmente. Se não é um dado da natureza, se é um dado da sociedade, então pode ser superado pela sociedade. E outra é a historicidade da família. A gente há uma visão segundo a qual a família é um ente imutável, e, na verdade, nesse texto, Engels vai mostrando que a organização da família corresponde à necessidade econômica daquela sociedade em última instância. Última instância, não é única instância, isso é importante. Existe relativa independência. Mas basta a gente pensar, por exemplo, que uma família de um camponês russo do século XIX é uma família em que mora todo mundo na mesma casa, no campo, eles usam os mesmos instrumentos, produzem juntos, o patriarca, a mulher, todos os filhos, as mulheres dos filhos, os netos, todo mundo junto. Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar a terra junto. Não faz sentido ser aquela família burguesa clássica, monoparental, de papai, mamãe, um filho, outro filho, mesmo nas famílias operárias. As famílias operárias tinham que ter muitos filhos porque eram muitos braços para trabalhar. Então, isso Engels traz
Então, independentemente de, por exemplo, hoje se questiona, né, que nunca tenha existido um matriarcado. Existiram linhagens matrilineares, é diferente de matriarcado, mas eu acho que isso não invalida a potência da origem da família, da propriedade privada e do Estado para a luta das mulheres. Ele impulsionou e ainda impulsiona a luta das mulheres em todo o canto. E aí o marxismo também traz algo que é muito, muito importante, que é a poderosa carga superestrutural do patriarcado está presente em todos os modos de produção, conhecidos até hoje, pelo menos, né? E se aprofunda e se complexifica sob o capitalismo, ou seja, de forma que capitalismo e patriarcado representam um casamento, essa é uma das visões feministas marxistas possíveis, mas segundo o qual não é possível lutar só contra o patriarcado, você tem necessariamente que lutar contra o capitalismo para lutar contra o patriarcado. Ainda pincelando um pouco Marx, marxismo e a questão da mulher, feminismo. A tradição do pensamento marxista aborda, sim, a questão da mulher. Porque eu acho que a gente tem que ser crítico e tem que ser autocrítico. E o feminismo liberal nos faz algumas críticas, sobre algumas nós temos que refletir. Só que eu acho que tem coisa que a gente não tem que comprar pelo valor de face. Por exemplo, que o marxismo não aborda a questão da mulher. Isso é um equívoco profundo. Um operário alemão chamado August Bebel, um sujeito admirável, um operário autodidata, muito estudioso, foi dirigente muito respeitado da Segunda Internacional. Ele escreve A Mulher e o Socialismo, por exemplo. Antes mesmo do Engels escrever A Origem da Propriedade Privada do Estado, ele escreve A Mulher e o Socialismo em 79. É dessa obra que deriva muito da nossa visão sobre luta das mulheres, né? Dessa questão do Estado assumir em grande escala, transformar a pequena economia doméstica em grande economia capitalista, que o Lenin, que também foi dirigente da Segunda Internacional, vai retomar e que vai ser aplicado nos países socialistas. Vamos pegar aqui, vamos trabalhar hoje só com a União Soviética, mas vem daí, é da Segunda Internacional essa elaboração. Há uma crítica de que o marxismo nega a especificidade da questão feminina. Eu acredito que há alguns marxismos que sim. Há leituras economicistas do marxismo que acabam fazendo uma leitura muito esquemática de não, se é só o fim da propriedade privada que vai libertar as mulheres, então primeiro a gente tem que acabar com a propriedade privada e aí as mulheres vão ser automaticamente libertas. Nada na história corrobora essa visão, inclusive porque o patriarcado, a opressão das mulheres, possui um peso superestrutural ideológico muito poderoso e que está lastreado, inclusive, na divisão econômica da sociedade, né? Na divisão do trabalho, como a gente vai ver aqui. Então, sim, há leituras economicistas do marxismo, mas isso não quer dizer o marxismo como um todo, o pensamento marxista, mas uma corrente, há mais de um marxismo. E, claro, é um marxismo que enxerga as mulheres apenas enquanto trabalhadoras. E as mulheres, nós sabemos, nós não somos apenas trabalhadoras. A gente pode trabalhar das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde, que das 6 da tarde às 6 da manhã, de novo, a gente está sendo oprimida. A gente está trabalhando na casa, a gente está... Né, N dimensões da opressão das mulheres, que não apenas no espaço do trabalho. Agora, é verdade que se desenvolveu um feminismo marxista, ainda que nesse primeiro momento não se chamasse assim, ainda existia uma desconfiança com o feminismo, mas que fazia, assim, um movimento feminino com centralidade no trabalho e perspectiva socialista. Da questão feminina ao feminismo, já começam a ter, mesmo do ponto de vista de algumas campanhas por direito ao voto, pontualmente, feminismo liberal e feminismo marxista se encontram em batalhas políticas conjuntas pelo direito ao aborto na Itália, na França, pelo direito ao voto. Então, há momentos de confluência. O feminismo liberal critica a tradição marxista porque diz que reduz tudo ao econômico.
E a tradição marxista critica o feminismo liberal porque fala, vocês estão querendo construir a igualdade numa sociedade que é essencialmente desigual. Vocês não vão conseguir construir a igualdade nem para as mulheres da burguesia. E assim, entre tensões de feminismo liberal e feminismo marxista, vão se desenvolvendo diversas correntes entre essas duas grandes raias de pensamento. Uma, aquela que acredita que é possível operar as transformações e construir a igualdade nos marcos de lutas, de interrelações culturais intersubjetivas, mudanças na legislação, medidas mais cosméticas para ir ajeitando do ponto de vista cultural vencer o machismo. E aí a nossa perspectiva marxista que fala o seguinte, toda cultura tem uma base material. Se é de uma sociedade essencialmente desigual e exploradora e opressiva, só essas medidas não vão garantir a igualdade das mulheres. A gente precisa de uma sociedade onde não haja exploração de nenhum tipo. Aí é possível falar em superação da opressão das mulheres. Esse tensionamento vai desaguar nas visões políticas, segundo a qual, do ponto de vista muito caricaturizado, só faz luta para tapar buracos e problemas imediatos e acham que vão resolver grandes problemas estruturais em termos de legislação. O outro, numa caricatura, não, a gente vai construir o socialismo e quando o socialismo estiver prontinho, aí a gente vai ver a questão das mulheres. A gente já viu, e há matrizes de feminismo marxista que trabalham dizendo não é nem uma coisa nem a outra, tem que ser uma síntese dessas duas coisas. O feminismo emancipacionista se notabiliza por fazer esse esforço. Aqui eu vou só ler esse slide. O movimento operário e a questão da mulher. Para vocês verem que, sim, havia elaboração sobre a questão das mulheres no movimento operário desde sempre. E não é porque aqueles operários eram pessoas maravilhosas, é porque existiam operárias fazendo luta ali. Na primeira internacional, Marx e Engels, Marx principalmente, luta pela incorporação das pautas das mulheres pela Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele dizia que as mulheres tinham que se organizar em seções específicas femininas para discutir os seus problemas, sem jamais deixar de participar das assembleias, das reuniões gerais com seus companheiros operários, que era assim que elas iam conseguir colocar a pauta das mulheres, que era assim, muito importante. Foi Marx que defendeu que uma operária inglesa chamada Henriette Law fizesse parte da primeira tradição da Associação Internacional dos Trabalhadores, travando inclusive uma polêmica com o Proudhon, que era aquele dirigente socialista que dizia que as mulheres não tinham que trabalhar em fábricas, porque ele conseguiu elaborar uma teoria segundo a qual o trabalho das mulheres nem se pagavam, as mulheres meio que deixavam devendo na fábrica, um primor de misoginia, e o Marx enfrentou isso. Isso é para a gente ter claro que o cenário do movimento operário, claro, era um cenário machista, né? O movimento social, o movimento sindical, o movimento de trabalhadores, ele vai expressar o nível de consciência daquela sociedade, por mais que ele se pretenda e tente ser mais avançado, em alguma medida, algo poderoso como o patriarcado vai aparecer. E foi combatido por revolucionários em cada tempo, né? Na segunda internacional, a segunda chamada internacional socialista, onde atuaram Engels, Bebel, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Lenin. Aqui a gente dá um passo para a realização dos congressos internacionais de mulheres, onde, por exemplo, se institui o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Se estabelece a luta pelo sufrágio feminino como uma luta dos socialistas. Era uma polêmica se era uma bandeira burguesa. Aí vamos tomar cuidado com o seguinte: há feminismos burgueses que não são muito honestos intelectualmente e querem dizer que a gente não queria lutar pelo direito de voto feminino por machismo. E não era, existia um debate mais amplo na Segunda Internacional sobre se o movimento operário, se os operários deveriam lutar pelo direito ao voto ou não, se eles deveriam disputar câmaras, assembleias
ou não, existia desconfiança nos aparelhos do Estado. Lembrem que, nesse momento, o movimento operário ainda tem muita influência anarquista, né? Então, claro, isso resvala no debate sobre o voto feminino. Não era um problema que eles não acreditavam na capacidade das mulheres votarem, que eles não acreditavam na capacidade do voto de transformar a sociedade. Eu abordo isso com mais cuidado num livro que a Ana Preste está lançando. Ela organiza sobre 100 anos do sufrágio feminino. Eu falo um pouco dessa tradição comunista nesse momento e no Brasil pela luta pelo direito ao voto feminino. Na Terceira Internacional, o que a gente tem é Clara Zetkin e a Alexandra Kollontai, que é a Internacional Comunista. Ela já acontece, essa internacional, sob a Revolução de 17. A Revolução de 17 foi um turbilhão que varreu com novos direitos para as mulheres. As primeiras constituições eram extremamente libertárias. Então, eles estavam com o Estado na mão. Então, eles realizaram encontros de mulheres. E aí existia nesse momento, e é nesse momento que eu vejo que às vezes há leituras pouco contextualizadas que podem levar a críticas equivocadas. Existia uma crença, nesse momento, começo dos anos 20, na Terceira Internacional, existia uma crença na Revolução Mundial iminente. Então, a luta era para trazer as mulheres para a luta pela Revolução. Porque se é a Revolução que vai resolver os problemas das mulheres, não tem por que ficar lutando por direitos das mulheres numa sociedade que não vai garantir igualdade plena. Vamos todo mundo lutar pela Revolução. Isso acabou sendo lido de maneira muito apressada, como simplesmente os comunistas só chamam as mulheres para a luta, não entendem a especificidade da luta das mulheres. E não é. Se a gente for olhar, por exemplo, o que estava acontecendo na União Soviética, desmente tudo isso. Ali tinha organismo especial do partido para a luta das mulheres, existia igualdade jurídica, existia direito ao aborto, e assim sucessivamente. Então, não era uma questão de desconsiderar a especificidade da luta feminina, e mais uma questão de tática de construção da revolução. Infelizmente, a história mostrou que eles não só estavam errados, não estavam na iminência de uma revolução mundial, isso o próprio Lenin acreditava nisso, como ainda mostrou-se que o mundo estava prestes a ver, com a crise, enfim, o entreguerras, a crise de 29 e o surgimento do fascismo, que obriga a mudança de tática drástica do movimento comunista, inclusive feminino, e aí, nesse caso, há algo que não é inusual do ponto de vista histórico, que é um refluxo na luta das mulheres quando existe ameaça democrática, um inimigo como o fascismo crescendo, ganha na Espanha e ganha na Itália primeiro, ganha na Alemanha, ganha na Espanha e em Portugal, etc. e tal. A tática é de concentração no inimigo comum, que é o fascismo, e aí sobra pouco espaço para bandeiras específicas, é um refluxo meio que geral. Mas, do ponto de vista da União Soviética, a Revolução de Outubro foi pioneira na valorização das mulheres, como eu falei, novos códigos de família, simplificando o acesso ao divórcio, diminuindo ao máximo o papel do Estado nas famílias, que era a elaboração ali mais avançada da época. Alexandra Kollontai é eleita indicada a primeira mulher comissária do povo. O Zenot dela é uma instância de mulheres no partido. Há políticas de Estado para a socialização do trabalho doméstico. Agora, é importante a gente observar que há também um descolamento entre a superestrutura jurídica e ideológica. Esse papel todo do Estado de se imiscuir nos divórcios e casamentos e etc. e tal, isso começa a dar problema do Estado do ponto de vista, por exemplo, para pagamento de pensão alimentícia. Porque as pessoas, os homens, as mulheres, não estavam com aquele grau ideológico elevado de autoconsciência, ético, construir uma nova ética, uma nova cultura, demora mais do que alguns códigos de família aprovados. Então, houve um certo descolamento entre essa superestrutura jurídica, ideológica, e que resultou em retrocessos na Constituição de 1936. No entanto, as mulheres soviéticas, a Revolução Soviética teve um papel muito importante
de trazer as mulheres para o espaço público. Nós estamos falando das mulheres russas, soviéticas, 90% da população era analfabeta. Quem gosta de literatura russa já observou como era comum a violência brutal contra as mulheres. A mãe do Máximo Gorki, a Pelageia, apanhava do marido todo dia. Quando a gente lê Dostoiévski, a gente vê em que situação de precariedade essas mulheres russas viviam antes da Revolução, e graças à Revolução elas se tornaram engenheiras, se tornaram militares, elas foram à Lua não foram não, mas foram ao espaço com a Valentina Tereshkova, tiveram um papel preponderante na guerra. Então, a gente tem que fazer a crítica da experiência soviética com relação às mulheres, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em contrapropaganda e não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Há muita coisa boa que foi feita pelas mulheres na União Soviética. Agora, eu trago aqui a Simone de Beauvoir, porque eu acho que ela é uma crítica pesada a essa tradição marxista, feminista marxista, que eu venho trazendo aqui, e é um pensamento que está na base de muitos feminismos sobretudo pós-revolução sexual, mas década de 50, ela publica O Segundo Sexo em 1949, e lá, uma das críticas que ela faz, quem já leu O Segundo Sexo, é uma obra de um estofo imenso, um profundo estofo teórico. E ela faz uma crítica ao que ela chama de homo econômicos. É muito simples. Essa questão de resolver a base material da sociedade, constrói a igualdade das mulheres, não se confirma pelo simples fato: em nenhum país socialista as mulheres são iguais aos homens. Pausa para respirar. Ela estava correta. E eu acho que a gente não pode fazer a crítica do avestruz. Não vi e não gostei. Eu acho que a gente tem que ler, tem muita coisa ali, e essa questão que, de fato, nunca houve sociedade, em nenhuma sociedade socialista, menos ainda na capitalista, mas nunca houve, é algo para a gente olhar. E que talvez isso deva nos fazer olhar que apenas a dimensão econômica não responde à dimensão total da opressão das mulheres, que é multifatorial, é superestrutural, enfim. E ela, enfim, aponta limites das experiências socialistas. Ela é uma autora muitíssimo lida pelo movimento feminista desde então até hoje, tem um poder de influência muito grande, apesar de ter ficado meio de lado com um pós-estruturalismo, mas é um pensamento de muito estofo e que traz críticas que eu acho que são interessantes a gente observar. Feminismo e marxismo, encontros e desencontros. Há duas vertentes fundamentais dessa abordagem feminista marxista. Uma derivada das tradições da Segunda Internacional, né, Bebel, Engels, que se materializam na tradição das revoluções socialistas e das militâncias femininas nos partidos comunistas. Uma outra vertente, notem isso, eu não estou mais falando de feminismo burguês, feminismo marxista. Eu estou falando dentro de feminismo marxista, há dois grandes veios. Esse primeiro derivado das tradições da Segunda Internacional, Terceira Internacional, essas tradições de militância ligada aos PCs, que é onde nós estamos, inclusive, e uma outra que é crítica a essa primeira tradição, que defende o desenvolvimento do feminismo marxista a partir dos textos do Marx, das categorias presentes no Capital, por exemplo. Por quê? O que elas vão falar? Esse feminismo derivado das traduções de Bebel, eles derivam sobretudo de Bebel e Engels, apresenta uma visão bipartida, uma divisão estanque entre produção e reprodução, em que as mulheres, para construir a emancipação das mulheres, passa por necessariamente botar as mulheres na produção e transformar, diluir o trabalho reprodutivo em grande trabalho do Estado, em um trabalho socializado a partir do Estado. E elas dizem que isso não responde às necessidades da luta das mulheres
nem hoje e nem numa eventualidade de construção de um projeto anticapitalista ou socialista. Vamos entender um pouquinho melhor que crítica é essa. Aqui eu não vou esgotar, mas é só para vocês terem uma ideia dessas que eu estou falando, que são críticas a essas tradições da Segunda Internacional, dessa visão da Segunda Internacional, que elas reputam certo economicismo e visão um pouco estanque. O feminismo materialista francês, da Danielle Kergouat, Christine Delphi, tem várias outras. Notem que aqui eu não estou dizendo, aqui é um marxismo lato sensu, é gente que em algum momento reivindicou alguma categoria, etc. e tal. Não quer dizer, por exemplo, o feminismo materialista francês hoje não defende socialismo, nem, né? Estou só dizendo aqui de abordagens de teoria e prática feminista, que em alguma medida reivindicam o marxismo, mas que criticam essa tradição oriunda da Segunda Internacional por acreditarem ser uma tradição esquemática, economicista em última instância. Esse feminismo de esquerda italiano, a Maria Rosa Dalla Costa, a Silvia Federici, que está fazendo um sucesso enorme no Brasil agora, a Silvia Federici mesmo é uma pessoa que é muito crítica ao Marx e não defende o socialismo. Mas parte de categorias do marxismo para construir a sua crítica e a sua luta feminista. Na Argentina, a gente tem Verônica Gago, Fanny Tabac. Notem, essas não são pessoas que têm unidade de pensamento. Eu estou aqui só apresentando um panorama geral para a gente ter uma ideia de como esse campo que a gente chama de feminismo marxista é bastante vasto. Nos Estados Unidos, Angela Davis, Alice Vogel, que tem uma joinha sobre pensamento marxista, que a tese dela é exatamente essa, a gente tem que ir a partir de Marx, das categorias do capital, a Susan Ferguson. Claro, todos esses aqui, feminismo materialista francês, eram militantes do PCF, do Partido Comunista Francês, que em algum momento começam a se desgostar da atuação política dos seus partidos, da falta de espaço para o debate das mulheres nos partidos comunistas, a mesma coisa para as feministas italianas, Dalla Costa, Federici. Então, Estados Unidos é um pouco diferente disso, mas qual é o pano de fundo dessa operação intelectual bastante forte? A crise do movimento comunista internacional, depois do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que vai em cascata arrebentando os partidos comunistas nos países, aqui o Brasil é um exemplo cabal disso, e, por outro lado, a revolução sexual da década de 1960. Você tem uma transformação profunda na sociedade, os partidos comunistas em crise, não dá conta de explicar, e esse movimento de mulheres, que raio que é isso, acabou resultando nas tentativas de resposta a partir dessas elaborações teóricas, algumas de muito, muito estofo, e todas que valem a pena a gente visitar, nem que seja para fazer uma crítica. Aqui, chegando no nosso partido, chegando mais perto do emancipacionismo, né? Bom, primeiro, Partido Comunista do Brasil e a questão da mulher. Há que se ter cuidado, camaradas, com a diferença que há entre história e historiografia. Não necessariamente porque não há obras sobre determinada coisa não aconteceu. O Partido Comunista do Brasil registra a preocupação com a luta das mulheres pelo menos desde 1925, no documento do Segundo Congresso. O Partido Comunista do Brasil ajudou a organizar o Comitê de Mulheres Trabalhadoras do Bloco Operário Camponês, que tinha como uma das tarefas a luta pelo direito ao voto feminino, em 28. Em 1935, nós participamos da União Feminina do Brasil, que era uma organização antifascista que lutava por direitos específicos da mulher. Um ciclo de ouro, vamos dizer assim, que começa de 46, com a legalidade do partido, e vai até 56. É importante observar que nesses quase 100 anos do partido, variando de acordo com um programa e uma visão mais geral que o partido tem do processo revolucionário, a compreensão dos comunistas
sobre a luta das mulheres oscila entre mulheres enquanto agente político ou mulheres enquanto pauta política. Eu acho que a gente está num momento em que a gente consegue sintetizar as duas coisas, as mulheres enquanto agente político e as mulheres enquanto pauta política. Mas, ao longo da história, foi sempre pendular essa relação. Aqui, avanços e refluxos da luta da mulher. Como eu já falei, o BOC, o Comitê da Mulher Trabalhadora, 1935. Em 46, o partido, há documentos diversos sobre isso, discursos do Luiz Carlos Prestes, que era o nosso secretário-geral, falando da importância das mulheres na cena social e que as mulheres tinham que lutar pelos seus direitos. Vejam, as mulheres precisam lutar pelos seus direitos. Então, o partido, militantes do partido fundam o jornal O Momento Feminino, que era para tratar de questões femininas, que iam desde corte e costura, cozinha, etc. e tal, para as mulheres do lar, e aí um editorial contra a Guerra da Coreia, em defesa dos direitos da mulher, pelo fim das diferenças no Código Civil. Claro, a gente tem que compreender qual que é o nível de consciência social e política das mulheres no Brasil nas décadas de 40 e 50. Então, era uma publicação muito avançada. Nós elegemos muitas mulheres que inauguraram casas legislativas no Brasil, foram comunistas, foram eleitas, como a gigante Arcelina Moschel, da página anterior, que inclusive foi líder da bancada comunista na Câmara do Distrito Federal, que hoje seria a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, esse é um momento de 46 a 56 que há encontros de mulheres trabalhadoras, a gente participa. Nós temos lideranças sindicais, a greve dos 100 mil aqui em São Paulo, muitas mulheres dirigiram, mulheres comunistas, mulheres do partido. No entanto, teve inclusive uma conferência partidária sobre o trabalho feminino do partido, a quarta Conferência Nacional do PCdoB, perdão, a quarta Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil. Ela é uma conferência monotemática para tratar o trabalho do partido entre as mulheres em 1956. Assumia para si, nós temos debilidades para entender isso, o termo que eles usam é ótimo, há preconceitos feudal-burgueses contra as camaradas mulheres no partido, em que eles falavam que tinha que ter política de quadros, tinha que ter mais ousadia para promover as mulheres, que a gente tinha que incorporar as demandas das mulheres, as demandas do partido, tanto que o programa de 54 tem um ponto inteiro para tratar da eliminação das desigualdades contra as mulheres. É uma operação política, ideológica, avançadíssima, que nós temos que conhecer, é a nossa história. Esse foi um aporte que os comunistas deram para o avanço da luta das mulheres no Brasil. Entretanto, a crise interna que advém do 20º Congresso do PCUS e a ditadura militar botam a luta específica da mulher num refluxo que vai durar perto de 20 anos. Só vai retomar quando os movimentos femininos pela redemocratização e a imprensa feminista, nós mulheres, mulherio, dá um novo impulso para a luta das mulheres. Claro que isso tudo está na esteira da transformação demográfica que o Brasil sofre também, né? Resultado, inclusive, da própria revolução sexual. A pílula anticoncepcional também chegou no Brasil e o Brasil vai transformando a sua matriz produtiva, possibilitando que as mulheres vão ocupando o espaço público. Nesse ínterim, o partido, marcadamente na figura do João Amazonas, que já tinha dirigido lá atrás o partido naquela época de ouro, de 46 a 56, o Amazonas era do Secretariado Nacional, ele aqui já como grande dirigente do partido, na década de 80, ele fala, a gente precisa reconstruir um movimento de mulheres, mas é um movimento de mulheres que tenha o aporte massivo desses movimentos contra a carestia, movimentos de mães, etc. e tal, mas que tenha uma elaboração específica de mulheres, que a gente seja capaz de mobilizar mulheres em torno de bandeiras específicas, mas com uma visão estratégica de superação do sistema capitalista, um movimento de mulheres revolucionário, que o nosso partido tinha se desarticulado, né, com a crise interna e a ditadura.
É nesse momento em que o partido começa a constituir, então, as uniões de mulheres e sente-se a necessidade, a partir da Jo Moraes, a Lúcia Rincon, Olívia, tantas outras companheiras, Ana Rocha, tantas outras companheiras que sentem a necessidade de uma teoria que desse sustentação a esse movimento de mulheres estratégico, feminista e massivo. É disso que surge o emancipacionismo. Então, veja, qual é o núcleo do emancipacionismo? Emancipar as mulheres para emancipar a humanidade. Você não emancipa a humanidade sem emancipar as mulheres, e você não emancipa as mulheres sem emancipar a humanidade. No núcleo dele, a articulação entre classe, gênero e raça. Um feminismo que aliaria elaboração teórica marxista-leninista sobre a emancipação da mulher com a atuação popular nos diversos movimentos sociais. A convicção de que, para emancipar a mulher, só o socialismo não é suficiente, mas sem o socialismo não é possível. Essa é uma afirmação poderosíssima, sobretudo se a gente levar em consideração que já é um momento de crise do socialismo. O socialismo já está entrando em colapso. E as nossas camaradas, muito corajosamente, constroem uma perspectiva socialista, revolucionária, reafirmando o socialismo, ainda que incorporando que há críticas que devem ser feitas, mas que a gente não pode deixar de perseguir o socialismo como grande projeto para emancipar as mulheres e a humanidade. E também o emancipacionismo traz no núcleo que é preciso mobilizar as mulheres por suas necessidades imediatas, mas levá-las a mirar mais longe, rumo a uma outra sociedade, a sociedade socialista. Indo aqui para os finalmente. Desafios teóricos. Apesar de sofrerem essas são pinceladas, né? Não temos nenhuma intenção de esgotar quais seriam os desafios teóricos, mas esses são os que eu acho que avultam aqui no nosso cotidiano. É que, apesar de sofrerem discriminações e até violências em função do seu gênero, há contradições entre as mulheres. As mulheres também pertencem a uma classe social, uma categoria social, uma nacionalidade, uma raça. Então, as mulheres não são um corpo uno e harmonioso. Dialeticamente, isso faz das mulheres uma categoria social única, por ser numericamente forte e politicamente capaz de estabelecer alianças policlassistas em defesa de direitos, como eu já falei, direito ao voto, direito ao aborto, contra a violência. Mas eu chamo a atenção para essa imagem que eu trouxe aqui. São duas mulheres. Uma é mulher branca, provavelmente de extrato médio, a outra é uma mulher negra, trabalhadora doméstica. Então, há algumas contradições fundamentais que a categoria mulheres não pode eclipsar, porque, do contrário, a gente não vai conseguir estabelecer uma linha justa de atuação. A gente considerar que as mulheres perpassam todas as divisões sociais do trabalho, de raça, de nacionalidade, e que aí algo que eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção é isso, que nas nossas elaborações da década de 80, Loreta já fala sobre isso e é muito avançado, é a ideia de entrelace, é um entrelace entre classe, gênero e raça. Algumas companheiras aportam o conceito de interseccionalidade, que eu acho bastante importante do ponto de vista descritivo. E há também consubstancialidade, que vem do feminismo materialista francês. Isso não é uma coisa menor para a gente discutir, porque tem impacto na nossa elaboração política. Veja, simplesmente há um entrelaço entre classe, gênero e raça. Tá, de que maneira se dá esse entrelaço? Alguma dessas categorias tem prevalência sobre as outras? Algumas têm o poder de ser uma espécie de mola propulsora ou não? Ou isso é móvel? Esses são questionamentos que nós temos que responder, porque eles têm impacto direto na nossa atuação política. E acho que o Domênico Losurdo, ele abriu uma picada que eu acho que a gente tem que enveredar e seguir e investigar com mais afinco, né? No livro a Luta de Classes, ele diz que
O Marx ele não falava em luta de classes, ele falava em lutas de classes no plural, isso indo direto para os textos do Marx, que Losurdo lia em alemão. Eu não tenho a mesma capacidade, mas... e que, claro, se ele falava em lutas de classes, ele estava falando de diversas expressões distintas de luta de classe, que não era apenas a luta que os operários fabris sindicalizados fazem nas fábricas, nos centros, nos grandes centros urbanos, mas que as lutas, por exemplo, das nações subjugadas contra o império, contra as nações exploradoras, né? A nação exploradora, o império. Isso é uma expressão da luta de classes, em escala da divisão internacional do trabalho. E que a luta que as nacionalidades oprimidas travavam contra a nacionalidade do opressor, como é claramente, como Marx trata, entre ingleses e irlandeses, aquilo também é luta de classes. Por quê? Porque está questionando no cerne a divisão social do trabalho entre aquelas duas nacionalidades. O mesmo a gente pode falar, aqui pedindo uma licença, no caso do Brasil, há uma poderosa divisão social do trabalho entre brancos e negros, ou entre brancos e não brancos, para a gente fazer uma articulação com os indígenas também, apesar de serem processos um pouco distintos, mas há uma poderosa divisão social do trabalho. E das mulheres também, quando questionam a divisão sexual do trabalho. Então, e eu acho que passar a régua e chamar tudo isso de identitário e não é luta de classes é uma visão muito pobre do que está acontecendo na contemporaneidade. Se expressam e se organizam com mais e mais força precisamente essas chaves de articulação, de organização de luta. Então, ganha muita força as mulheres negras, questionando o racismo e questionando o patriarcado, e eu acho que a gente tem que compreender que é muitíssimo importante, nesse momento, a gente ver de que maneira essa luta se articula de forma que se questione a divisão social do trabalho, que é a base desse fenômeno. Enfim, para não me deter muito nisso, eu acho muito importante que a gente que a gente se lance a compreender a questão da interseccionalidade ou da consubstancialidade, de que forma se dá esse entrelace de opressões, de forma que a gente consiga sair de uma certa dispersão de lutas sociais para conseguir trabalhar numa perspectiva articulada anticapitalista. Então, desafios teóricos do feminismo marxista, já para ir para os finalmente. A hora, tá, Mari? Legal. Estou terminando. Obrigada. Desafios teóricos do feminismo marxista. Bom, eu já falei esse, né, que eu acho que a gente compreender que a dimensão das pessoas não é apenas a sua dimensão de venda da força de trabalho, não é só do espaço laboral, há outras dimensões que mobilizam as pessoas hoje e que, em última instância, elas podem ter origem na divisão social do trabalho, e que isso tem que ser articulado num projeto de superação dessa sociedade, do neoliberalismo, desse estado putrefado que ele está. E aí dizer que há bons desafios teóricos do feminismo marxista, né? Dizer que pós-crise capitalista de 2008, aquela grande crise, né? Há um processo de resgate do marxismo pelo feminismo. Isso em escala mundial. Quando a gente fala mundial, são os grandes centros, né? Estados Unidos, Europa. O marxismo se encontrava numa profunda defensiva teórica e ideológica pós-queda do socialismo. Então, aquelas críticas que já vinham se acumulando desde a década de 60 e 70 vão deixando o marxismo numa situação ainda pior quando o socialismo cai.
no mesmo momento em que o consenso de Washington promove artificialmente, inclusive, a hegemonia em torno de um feminismo pós-estruturalista, dessa virada linguística, um feminismo que só mira a árvore e esquece o bosque. Então, é o que que é aquilo de garantir reparações para pequenos grupos sem observar a estrutura da sociedade, cada vez mais opressora, exploradora. Esse feminismo desarmado da crítica. E é então o momento em que acadêmicas muito prestigiadas, como a Nancy Fraser, que é ligada à chamada quarta geração da teoria crítica, é uma turma que tem algo a ver com o marxismo em algum lugar do passado, mas se afastou, mas que continua em maior ou menor grau com algum tipo de relação com aquela elaboração, pelo menos de crítica social, né? E então, acadêmicas prestigiadas como a Nancy Fraser, que já passou dos 70 anos, é muito prestigiada, aquela teoria da redistribuição, reconhecimento, teoria da justiça dela, né? E jovens acadêmicas, como a Cíntia Rusa ou a Titi Bhattacharya, que são as três que escrevem aquele Manifesto Feminismo para os 99%, que saiu em 2019 aqui pela Boitempo. É um manifesto político, não procurem ali um texto teórico, mas elas articulam a partir de uma visão teórica, que eu vou tentar trabalhar nos meus últimos 5 minutos. É um manifesto que recoloca a luta anticapitalista no centro da luta feminista. Então, veja, nós todas que começamos a ir para a universidade ou fazer movimento feminista, da década de 90, anos 2000, está tendo uma virada muito rápida. De repente, volta a se falar sobre Marx, de repente, volta a se criticar o capitalismo, de repente, volta a se falar que o capitalismo não responde mais às mulheres, ao invés de ficar numa perspectiva do discurso, da linguística, dos pequenos coletivos, né, da não articulação de uma estruturação mais de projeto. Então, isso está se fazendo agora, isso está acontecendo agora. Eu acho que nós temos que medir o pulso disso e tentar colaborar com isso, né? Elas tentam recolocar a luta anticapitalista no centro da luta feminista, do ponto de vista de perspectiva política, mas à luz de uma perspectiva teórica unitária. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Um exemplo muito paradigmático disso é a Lizzie Fogel. A Lizzie Fogel é uma norte-americana, uma acadêmica norte-americana que começou a trabalhar com o movimento de direitos civis, movimentos de mulheres na década de 60, começou a estudar na universidade o marxismo, etc. Em 81, 82, agora não me lembro se 81 ou 83, ela escreve um livro, ela publica um livro fenomenal, onde ela fala sobre a teoria unitária, que a resposta é a teoria da reprodução social, que a gente precisa de um feminismo marxista que vá às categorias de Marx. É uma joia o livro da Lizzie Fogel. Ela publica isso no começo da década de 80, então é o seguinte, é o socialismo fazendo assim e o Reagan e a Thatcher fazendo assim. Ninguém deu nem bola para a mulher. Assim, o livro dela foi, como diziam Marx e Engels, para a crítica mordaz dos ratos nas gavetas, né, empoeirado nas gavetas. Muitos anos depois, vem esse processo de resgate do marxismo pelo feminismo, pelo pensamento feminista, e então, num encontro da revista Historical Materialism, que é organizado pela Titi Bhattacharya, que é uma indiana radicada nos Estados Unidos, assim como a Cíntia Azurra é uma italiana radicada nos Estados Unidos, professoras universitárias, mas são militantes também, elas fazem esse encontro e convidam a Lizzie Fogel para falar sobre o livro dela de 82. E a Lizzie Fogel diz assim, eu não vou, vai ser um constrangimento, não vai ter ninguém lá. Não, já passei muita vergonha, foi muito traumático publicar esse livro, ninguém deu atenção, papapá. E o auditório estava lotado, com gente sentada no chão, e a Lizzie Fogel já é uma senhorinha, né, bem de idade,
e disse que o olho dela encheu d'água e falou: onde vocês estavam a minha vida inteira? Onde vocês estavam escondidos? Porque realmente eu acho que isso mostra um reencontro, uma redescoberta, um resgate do marxismo pelo feminismo, né? Cresce o interesse pelo feminismo marxista nas universidades, inclusive no Brasil. Há 5 anos, a gente não se falasse há 10 anos em feminismo materialista, feminismo marxista, não davam conversa para a gente. Hoje tem núcleos de estudo se estabelecendo, coletivos de jovens acadêmicas, moças, mulheres que estão no doutorado, ou mesmo professoras, etc., que voltam a se interessar pelo referencial teórico do marxismo como uma chave analítica importante e imprescindível, aí vai variar né, de cada uma, mas uma chave teórica válida para explicar a luta das mulheres. Na literatura anglófona de língua inglesa, inclusive, se fala em virada materialista. Né? Primeiro teve aquela virada linguística, ou seja, idealista, agora é uma virada materialista. Bom, para terminar aqui, elas apostam no seguinte: quando a gente fala em teoria unitária, eu acho que eu falei algumas vezes, acho que eu não cheguei a explicar. O que essas acadêmicas falam sobre a teoria da reprodução social? Eu não vou falar muito sobre isso, porque vai ter uma aula da Julieta para tratar o tema, enfim, acho que vai perpassar outras aulas do curso. Mas ela se notabiliza por ser uma teoria unitária do sistema capitalista. Notem, é uma crítica àquela visão dual, ao sistema dual, em que acreditava que produção e reprodução eram esferas completamente apartadas. E aí você tem dificuldade de explicar a interação entre elas. Você tem a produção social, você tem a reprodução social, cada um na sua, e alguma coisa em comum, que é o trabalhador que sai de uma casa e vai para outra. Elas fazem um esforço de compreender o sistema capitalista através de uma teoria unitária, ou seja, produção e reprodução estão indissociavelmente interligadas. Você não tem produção sem reprodução, você não tem reprodução sem produção. Então, é a ideia de que o capitalismo é uma totalidade. A produção de mercadorias é o objetivo do capitalismo, mas ela só é possível graças à força de trabalho. A produção da mercadoria, força de trabalho, que também é uma mercadoria, vocês se lembram disso? Para produzir a mercadoria, precisa da mercadoria, que é a força de trabalho que nós aportamos para transformar matéria-prima em produtos, objetos, etc., em mercadoria. Quem reproduz a força de trabalho também é essencial. A produção da mercadoria, força de trabalho, também é essencial. E aí ela não se dá apenas na família, como uma parte do feminismo enxerga, né? É a família, claro, a produção física, que é gestar e parir, isso é com as mulheres, inapelavelmente, e o trabalho doméstico das mulheres. Então, vejam, é uma parte muito pesada dessa produção da força de trabalho, mas também os serviços de educação, os serviços de saúde, todo esse aparato que auxilia que o trabalhador, a trabalhadora, quando ele sai da fábrica cansado às 6 da tarde, ele possa restaurar a sua força para poder vender de novo no dia seguinte. Restaurar a sua força, isso é um trabalho, segundo elas, é um trabalho de produção da mercadoria força de trabalho. O trabalho de reprodução. E assim é um sistema integrado. Você não consegue mais pensar produção sem reprodução, reprodução sem produção. Eu acho um raciocínio particularmente interessante, sobretudo em tempos em que o neoliberalismo está jogando cada vez mais para cima da sociedade civil, das mulheres, das famílias, esses serviços públicos do Estado. Eu acho que é uma chave que nos ajuda a compreender isso. Isso leva a uma conclusão, que aí eu não sei se eu tenho plena concordância, mas eu acho, acima de tudo, que a gente tem que conhecer e se apropriar disso aqui coletivamente. O que faz com que todas as lutas por água tratada, por moradia, por educação, estejam interligadas a uma luta maior indiretamente, anticapitalista. Podemos discutir, não sei se tenho concordância com isso, por questão do fator consciente. De qualquer maneira, eu acho uma perspectiva teórica interessante,
porque foge com essa bipartição que às vezes faz pouco sentido entre produção e reprodução, sobretudo para as mulheres, né? E aí é uma teoria da reprodução, essa teoria da reprodução social, isso é importante saber, que às vezes a gente fala teoria da produção social, uma teórica está falando de uma coisa, a outra está mobilizando outra coisa, e é só o mesmo termo. Mas no caso dessas, da Lise Fogel, da Cinzia Azurra, dessa turma que eu citei aqui, elas apostam na mobilização de mulheres e na força das mulheres nessas mobilizações, que vem ganhando força pelo globo. Basta a gente ver que conseguiram a ideia de greves feministas. A partir disso faz sentido a ideia de greve de mulheres, né? E, enfim, e articulando num sistema de luta anticapitalista, de superação do sistema capitalista, a partir da compreensão de que ele é uno, ele funciona unitariamente, produção e reprodução são indissociáveis. Eu acho que essa é uma chave que pode ser interessante na instrumentalização da luta política e social das mulheres, sobretudo nesse momento, como eu já falei. Então, desafios para acabando. Caminhar, eu acho que nossos desafios são caminhar por uma crítica do sistema capitalista que seja capaz de simultaneamente mobilizar pelas batalhas imediatas sem perder a perspectiva revolucionária. Nem se perder olhando só a árvore e nem ficar olhando só o bosque sem entender que há árvores individuais com necessidades diferentes. A tarefa que passa pelo aprofundamento do debate sobre o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, que está na nossa perspectiva programática, a gente tem que dar consequência a isso. Então, aprofundar o NPND para as mulheres, compreender as mulheres como uma chave, a categoria da luta das mulheres, não só como um ponto inseparado dos projetos políticos, sociais e políticos, mas como um eixo que estrutura aquele projeto, a divisão sexual do trabalho, de que maneira o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento pode caminhar no sentido da superação da divisão sexual do trabalho. E articulando o feminismo popular como, na minha compreensão, uma expressão política da nossa corrente teórica. Da mesma maneira que nós não somos o Partido Marxista-Leninista do Brasil, nós somos o Partido Comunista, porque essa é a nossa expressão política, eu acredito que a gente mobiliza feminismo popular com o mesmo sentido, e não no sentido de substituir o feminismo marxista pelo feminismo popular na sua expressão, já estou terminando, Nath, na sua expressão aqui política. Então, acho que um primeiro grande, aqui para caminhar para a síntese, acho que um primeiro grande passo do emancipacionismo foi superar uma visão economicista da luta da mulher. Outro grande desafio é não abraçar uma visão culturalista da luta da mulher. E como disse a Loretta Valadares, do emaranhado de fios que compõem o feminismo, aquele que a gente tem que puxar é o fio da radicalidade. E com isso eu encerro por aqui. Eu agradeço, desculpa se eu passei o tempo.